todos. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? A mensagem de hoje, eu preciso que vocês acreditem nisso. E se eu não tiver fé, e se você não tiver fé para acreditar nisso, o nosso culto vai ser em vão. Porque eu, Ricardo, não tenho fé. Porque senão eu estava passando uma montanha para cá e outra para lá. Não é verdade? E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida porque a gente não tem fé, a gente não acredita. E esse sermão que eu andei aí procurando para fazer, isso mexeu muito comigo, porque primeiro eu prego para mim, depois para pessoas. E Satanás, eu não sei se você sabe, ele odeia o povo de Deus. Isso precisa ficar claro na tua mente, que Satanás odeia o povo de Deus. Satanás odeia qualquer pessoa, mas o plano de Satanás para o povo de Deus é específico. Ele vai matando o povo de Deus com gotas. Sabe quando você pega a dipirona e começa a colocar gotas dentro de um copo? Satanás faz isso comigo, com você. Gotas. Por ele tanto faz se ele te mata agora, mas ele prefere torturar a nossa mente com gotas. Gotas com gotas de ansiedade, de depressão, de opressão, gotas de miséria, gotas de abandono, de diversas mazelas da nossa vida. Então Satanás ele vai pingando. Aí para dar um pouquinho de alegria dentro das gotas que ele foi pingando, você vai lá e toma. E você pensa que aquilo dali foi gostoso, te trouxe um alívio, mas esse alívio não é verdadeiro. Que a gente precisa, esse não é o texto-chave. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro texto-chave, mas eu preciso que a gente entenda isso primeiro. Vamos orar primeiro, antes de abrir a Bíblia? Querido e bondoso Deus, Pai, estamos aqui na Tua presença pedindo perdão e a misericórdia, Pai. Estenda a Tua graça, estenda o Teu amor, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, verdadeiramente acreditando nas promessas do Senhor, Pai. Gostaria, Pai, que tanto eu como vocês, Pai, deixassem de lado, Pai, todo o empecilho, Pai, toda preocupação, Pai, toda coisa que não está te ligando diretamente, porque o inimigo das nossas almas não quer que nós escutamos a mensagem. Pai, pessoas estão gastando dinheiro a rodo com psicólogos, com terapeutas, porque o Senhor é o dono da psicologia, Pai. Se acreditarmos verdadeiramente, Pai, hoje sairemos daqui renovados pela Tua palavra. Não que a obra médica não tem poder, Pai, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o enfermeiro dos enfermeiros, Pai. Nos ajude a entender, Pai, que Satanás está maltratando o nosso povo. E a gente não tem como curar ninguém se eu e você está sendo maltratado, judiado, Pai. Nos ajude a entender um pouquinho da Sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Capítulo bem conhecido, versículo bem conhecido. Mas antes de eu ler para você aqui, a gente tem que entender essa palavra aqui sobre ansiedade. Muito tem se falado em ansiedade, mas o que a Bíblia nos dá o que ela nos dá uma informação sobre ansiedade? No grego, eu procurei na palavra grega, ansiedade. O que é uma ansiedade? É um sintoma de estrangulamento, estrangular, sufocar, oprimir. Esse não é o texto-chave, porque o texto-chave é lá em Êxodo. Mas tudo isso fez sentido. Nossa, Jesus falou sobre ansiedade. E ansiedade é o quê? Parece que a pessoa está sufocada, ela está oprimindo. E é isso que é o povo, e é isso que eu e você não se identifica com a palavra. A gente está sendo oprimido, está sendo desviado. No nosso tempo de Moisés levanta um homem para matar as crianças. No tempo de Jesus, levanta outro decreto: mata os filhos de Israel, mata as crianças, mata o povo de Deus, porque Satanás ele sabe que do povo de Deus sai a luz. A gente tem que acreditar nisso, e por isso que ele vem minando a nossa fé. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: então, olha, o que Jesus falou? Ricardo, você está sendo oprimido. Ricardo, você está sendo sufocado e estrangulado. Então ele fala assim: por que você está assim, meu filho? Verso 25:
Por isso vos digo, não andeis ansiosas pela vida, quanto a que há de comer, de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que mais haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Verso 26. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais vós, muito mais do que as aves? Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, considerai as flores, né, dos lírios dos campos, não trabalhem e nem ceifam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de qualquer uma delas. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente não entendeu esse versículo ainda. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Qual é o natural da nossa mente entender esse versículo? Ah, tá, eu acordo 5 horas da manhã. Então eu coloco Deus das 5 horas da manhã. E então Deus está em primeiro lugar, porque eu acordei 5 horas, eu estou com Deus e está tudo certo. Mas não é isso que ele está falando. Busca, Ricardo, na manhã, busca não escovar o dente, busca para sair para o trabalho, busca, pede direção para Deus. Que mercado que eu vou? Eu vou lá ou eu vou cá? Eu vou em qual farmácia? Eu vou naquela ou vou essa? Sabe por quê? Porque a gente vai encontrar pessoas preparadas para nos fazer explodir, para nos fazer perder a paciência. Você pode ter certeza disso. A gente botou o pé quando a gente acorda. É a luta. É a nossa luta. O que acontece? E no verso 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o mal trará os seus cuidados, e basta o dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Agora o texto-chave, para a gente não se delongar muito, vamos abrir em Êxodo, como eu disse para você aqui, e Satanás está oprimindo o seu povo. E Jesus falou sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa angústia. Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. Êxodo capítulo 1, versículo 8 em diante. Diz assim. Todos acharam? Amém. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Verso 9. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Verso 10. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo uma guerra, que se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. Os egípcios puseram sobre eles feitos de obras, para afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, peleiros desde Pitom e Ramessés. Você vê, desde o tempo antigo, Satanás colocando uma carga pesada sobre o povo de Deus, porque Satanás sabe que do povo de Deus vai sair a libertação, do povo de Deus. E quanto mais você batia no povo de Deus, e quanto mais o povo de Deus era humilhado, mais forte ele era. Podia bater, podia escravizar. Eu vou arrancar a tua alma. Mas o povo de Deus, mesmo assim,
Eles seguiam em frente, eles eram fortes. Eles não eram como os egípcios. Verso 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Verso 13: então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Verso 14: eles fizeram amarga a vida. Satanás tem feito a nossa vida amarga ou não tem feito? Tem nos apertado ou não tem nos apertado? A nossa vida está amarga, uma vida está triste. E como é que a gente pode levar a mensagem de Deus, sendo que Satanás cada vez aperta mais a gente? E a gente não sabe o que faz e o que fazer. E Satanás, então, ele coloca, aqui ele deixa amarga a vida do povo de Israel. Aqui eles faziam barro, faziam tijolos, o trabalho do campo, e todo o serviço, e com tirania não serviam. Não é hoje essa sociedade que a gente vive? A gente vive uma sociedade fora do padrão de Deus. A gente leva uma carga de trabalho de 8 horas trabalhadas, isso eu estou falando no mínimo, tá? Uma carga de trabalho 8 horas trabalhadas, no mínimo. E é uma sociedade onde a gente não consegue manter a nossa casa. A gente não consegue manter a nossa casa. Porque uma pessoa trabalhando é difícil. E Satanás, ela começa a nos oprimir. Começa a nos oprimir. Ele colocar a carga. Você tem que trabalhar mais. Você tem que ter um segundo emprego. Você acha que era plano de Deus a gente ter um segundo emprego? Ou um terceiro? Você acha que era plano de Deus a gente ficar escravizado pelo trabalho? Porque a gente tem que trabalhar, senão a gente não come. Eu não estou falando que isso é errado, isso é certo. Mas eu estou falando que a gente perde muito tempo trabalhando, e a gente não dá conta. E a gente não dá conta. Se 2, 3 não trabalham dentro da nossa casa, vira uma coisa ruim. E Satanás, ele tem nos apertando, está nos apertando. E como ter esse discernimento espiritual? Como ter essa base? Porque as coisas faltam na nossa vida. Desde quando a Liz teve o Lineker, ela parou o trabalho dela, né, de trabalhar fora, e ela trabalha em casa. Trabalha em casa, faz a tarefa da casa, e de vez, né, no Brasil era mais, aqui não é tão frequente. Ela mexe com o cabelo e tudo. Isso não é o suficiente. Mas eu também não aperto ela. Satanás já aperta ela demais. Eu não aperto ela falando, você tem que trabalhar fora porque a gente está precisando. Eu não estou criticando ninguém. Eu só estou falando que isso pesa muito. E o Satanás, ele está apertando. Ele vai apertando. E a pessoa, ela vai ficando doente. E eu tenho que sair dessa situação. E eu preciso sair dessa situação. Mas eu sei que daqui a um tempo, meu filho vai crescer. E a atenção que ele precisa da mãe e do pai é agora. Porque vai chegar um dia que, vai ganhar o mundo. Vai viver como eu vivi, estou vivendo, como vocês, como filho, um dia vão sair da casa. Então, o tempo passa, é muito rápido. Mas para quem está vivendo a situação, é uma eternidade. Mas passa muito rápido. Hoje meu filho ele vai fazer em dezembro 10 anos. E daqui eu creio que 8 anos, praticamente ele já vai ganhar já o território dele. E o que eu deixei de legado para a vida dele, essa é a minha preocupação. Eu não quero que eu me arrependa de alguma coisa. Filho e filha, eles não precisam de tênis de marca. Filho e filha não precisam de roupa de marca. Eles precisam da nossa presença. Precisam que a gente brinque com eles. Sabe por quê? Porque um dia eu, velho, gaga, e vou pedir a atenção dele. E aí? Eu, um dia, esse velhinho, se Deus quiser, eu vou chegar na velhice, eu vou pedir a atenção dele. E não sei o que ele vai fazer, ele vai dar atenção para mim, mas perante Deus eu vou estar inconsciente. Eu fiz a minha parte. Está aqui, Pai, o filho que o Senhor me deu, está entregue. Passamos todas as lutas, todas as necessidades. Mas está aqui, na tua presença. Não deixamos com ninguém, não estou falando que isso é errado, porque o assunto é muito amplo. Existem mulheres que têm que trabalhar
e deixar o filho fora. E você acha que para elas isso é fácil? Não é fácil. Você acha que toda mãe deveria cuidar do seu filho? Toda mãe deveria cuidar. Até as papadas que não tem como. Toda mãe deveria cuidar do seu filho. E isso passa. E depois que a gente estiver no emprego ideal, talvez que a gente estiver na situação ideal, a gente vai olhar para trás e falar, saudade do meu filho, né? Quando eu fazia isso com ele, né? Então as coisas passam. É muito passageiro, né? Então aqui o ponto aqui que eu trouxe, que Satanás ele está deixando a nossa vida amarga, ele está nos cansando fisicamente, mentalmente. Para a gente ir dar um início para finalizar, eu não quero que... Eu tenho um segredo para contar para vocês. Eu já contei para o Lineker já. E a gente deveria fazer isso mais vezes, porque a gente como filho, eu gostaria que minha mãe, meu pai já morreu, mas eu gostaria que um dia ela ligasse para mim e falasse, Ricardo, eu falei com você, mas infelizmente a gente não escuta isso, né? E eu sei que na maioria das vezes a gente falha como pai, como mãe a gente falha. E teve um ponto que eu falei na minha vida. Tem um jogo de futebol não. Tem um jogo lá no videogame do Lineker, que é de carro. E quando você está jogando e você bate o carro, ele capota, mas não tem como você retroceder o jogo, sabe? Como eu queria que acontecesse isso na nossa vida, né? Retroceder as coisas, né? Bater o carro. Agora eu vou retroceder e vou pegar outro caminho, né? E tem um segredo que eu vou contar para mim. Eu já falei para ele. Ele já falou, pai, você já falou isso para mim, mas eu falei, foi quarta-feira, eu vou falar de novo. É para você guardar bem na sua memória e para mim também. Existem coisas que acontecem com as nossas crianças que elas não falam para a gente, mas isso fica registrado dentro do coraçãozinho deles. Fica registrado. Eu falei, filho, sabe aquele período que o papai viajou para Arlinda? Eu nunca deveria ter vindo para Arlinda. Ficar um ano longe de você, porque a gente era muito apegado. Isso fez um estrago tremendo. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu já entreguei a Deus isso e eu espero que isso se reverta. Se reverta. Pode colocar para a gente o vídeo. A gente vai ver um vídeo agora, né, da importância aqui um vídeo que eu peguei na internet sobre a vida, o sentido da vida. Porque ela diz assim para minha filha, não que eu me considere, mas eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada para ser a mais acolhedora, porque eu sei o quanto a rejeição dói. O meu sonho, filha, era que um dia a minha mãe abrisse a porta do meu quarto para dizer assim, filha, boa noite, minha mãe te amo. Sabe por que eu cozinho para vocês? Porque não deve ter nada mais gostoso do que comida de mãe. Ela não experimentou, ela e eu não tive esse privilégio. Então, para mim, cozinhar significa dar a vocês a melhor experiência culinária, que é comer a comida da mãe da mulher. Por isso que eu passo no quarto de vocês todas as noites para dizer, boa noite, filhinha. A minha mãe me ensinou que é possível viver a abundância na falta. Olha aí. Você é a pessoa mais indicada para dar aquilo que não recebeu. É isso, é exatamente isso. Quem não sabe, a mãe dela, dos 2 anos até os 7 anos, parou de falar. Parou de falar porque a mãe dela falou que ia deixar. Ela falou, filha, eu já volto. Eu só vou buscar uma boneca para você e já volto. E ela nunca mais viu a mãe dela. A mãe da Rosalinda, nunca mais. Nunca mais. E quando esse dia eu falei uma frase para Elis, você e todas as mulheres que têm filho e que vão ter ainda, vocês são mais importantes do que o presidente dos Estados Unidos. Aí ela olhou, o Ricardo tá doido, já tá, a cabeça dele já tá lelé. Mas por que vocês não acreditam nisso?
Eu não entendo por que vocês não acreditam nisso, que vocês são mais importantes do que o presidente dos Estados Unidos ou qualquer outra coisa. Porque vocês estão educando o filho de Deus. Mãe, entenda mesmo que vocês são importantes. O que define você não é o seu trabalho. O que define você não é a roupa de marca. O que define você não é um carro que você quer. O que define uma mãe, que como no verso que vai mostrar aqui, fala que as mulheres egípcias, as mulheres hebreias eram fortes. O filho nascia com vigor e as parteiras aqui tremeram diante de Deus. Eu não vou mexer com as hebreias, não. Preferiram ficar com Deus de Israel do que mexer com elas. E mãe, você é forte. Você é forte, não é qualquer vento que vai derrubar a gente. E o que define você não é essas coisas, não. Não é essas coisas que definem você. Então é por isso que eu disse no começo do sermão, a gente tem que acreditar nisso. Se a gente não acreditar nisso, a gente vai carregar uma vida muito pesada, que o diabo está oprimindo eu e você. Mais um texto para finalizar. Essa mulher aqui, ó, ela não é adventista, não tem nada a ver com... Ela tem a religião dela, mas não sei qual é, mas eu achei interessante o caso dela. Ela é mulher de um famoso, muito cantor. De um cantor muito famoso, milionária. E há um contraste, né, da mãe da Rosana Alves, que é uma pessoa simples, e há o contraste de uma mulher milionária. E todas precisam se render a Cristo. Não adianta, a gente tem que se quebrar perante Jesus, porque se a gente não se quebrar, e se Deus não fizer de novo, não tem solução. E essa mulher, nas piores dores da vida dela, 3 meses de dor, de sofrimento, ela desabou e falou: eu não aguento mais, Deus. Eu não acredito que você quer isso para minha família. Eu me rendo, eu faço tudo o que você quiser. E naquele momento ela falou: eu não sei o que aconteceu depois dessa conversa com Deus que eu tive, que no meio da tribulação eu tive a paz. O casamento dela estava ruim, mas depois que ela entregou para Deus: Senhor, está nas tuas mãos, eu aceito, Senhor, me ajuda, porque eu sou controladora. Ela falou que o defeito dela era ser controladora, e Deus quebrou ela. E olha a frase, a gente não pode sair daqui sem essa frase: as maiores bênçãos da minha vida vieram da minha pior destruição. Deus, ele tem poder de entrar dentro do ferro velho e sair de lá com um Camaro. Amém. Deus tem poder de pegar o Ricardo, aí, tudo de ruim, e transformar numa coisa boa. É assim que é. Agora, Ricardo, você me explica? Eu não explico isso para você. Eu não tenho palavras para explicar para você, mas Deus é assim. As suas piores dores vai se transformar nas bênçãos. As maiores bênçãos da minha vida vieram da minha pior destruição. Mulher milionária e mulher que as dores são a mesma. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar um hino para a gente encerrar. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração.
já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Querido e bom Deus, Pai, obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ter sabedoria, a ter discernimento, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Pai, a cada pai, a cada mãe. Que o Espírito Santo, Pai, possa nos dar o discernimento, Pai. Possa nos guiar, Pai, possa nos livrar de todo mal. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui também, Pai. Que o Senhor possa estar presente. Possa ter a oportunidade, Pai, de estar aqui na sua casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo, Pai, em meio às lutas e às aflições. Que o Senhor possa nos dar um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém.